Olá, mais uma vez com vocês aqui no E Agora Quem Conta. E hoje, pensa num camarada que faz de tudo, tanto na federação, confederação e até na Olimpíada. Não vou estragar a surpresa não, tá? Ele vai contar. Quem é ele? Seja bem-vindo, Valcleide. Um prazer tê-lo aqui conosco. Valcleide é uma figura muito conhecida no judô internacional. Então vai ser, com certeza, belas histórias para contar para vocês. Olá, meus amigos do Judô, Federação Espírito Santense do Judô. Meu nome é Valcleide Florencio. Estou aqui a convite do professor Leonardo Serra com o seu projeto E Agora Quem Conta. Muito bacana. Fui convidado aí e aceitei com muita satisfação participar desse projeto que vem realmente fazendo sucesso aí na Federação do Espírito Santo. Tivemos pessoas aí muito interessantes falando um pouco da sua carreira, da sua vida no judô. E eu com muita satisfação venho aqui agora falar um pouco também da minha vida dentro do judô, como que se deu início a minha carreira dentro do judô e como a gente vai levando as coisas hoje em dia aí dentro do ambiente, né? Primeiramente, eu queria agradecer realmente aí a todos os participantes, e é um projeto muito legal, o professor Leonardo Serra, um grande amigo, e espero que o seu projeto vá muito além disso, tá? Queria falar um pouco aí sobre meu currículo dentro do judô, o que nós conquistamos, aonde a gente conseguiu alcançar. E, na verdade, demos início aí no judô no ano de 1984, que é uma história bem interessante e acho que gostaria de dividir um pouco com vocês isso aí. Alguns conhecem um pouco da minha história, outros ainda não, mas o meu início foi na Associação Serrana de Judô com o Sensei Yamate, no ano de 1984, quando eu ainda tinha 9 anos de idade, 9 anos, e eu gostava sempre de estar... Eu era um garoto muito espivitado, gostava de luta, vivia dando pernada nas árvores, cambalhota, chute, soco para tudo que é lugar. E eu sempre gostei de luta, só que não conhecia a fundo as artes marciais, não tinha assim um conhecimento do que era judô, o que era realmente a classificação das artes marciais. Um belo dia eu vendia picolé na rua, e vendendo meus picolézinhos lá, eu passando na frente do centro comunitário do bairro Laranjeiras, e eu vi algumas crianças entrando lá dentro com roupa de judô. Eu nem sabia que era kimono, judogi, nada. Roupa de luta para mim, na verdade. E achei aquilo legal e entrei para conhecer, para ver o que estava acontecendo, o que era. E lá dentro eu vi uma área montada, com alguns tatame, aquele tatame antigo de palha, todos... Quem não tive a oportunidade de treinar nesse tatame, pelo menos sabe o que eu estou dizendo, né? Então, e fiquei assistindo, né? Assistindo a aula, achei bacana, a criançada dando uns gritos, rolando, e eu não entendia muito bem, mas eu achei bom, achei legal e gostei. E no final da aula, quando terminou o treino, eu fui me aproximando do professor, né? O Sensei Yamate, hoje meu grande amigo, motivador, incentivador, né? A gente tá junto até hoje. Eu perguntei para ele como é que faz para a gente estar entrando na aula de judô aí, qual que é o procedimento. E ele me explicou: olha, funciona assim, dia tal, no horário tal, e a mensalidade custa tanto. Para você participar, você pode vir aqui, fazer uma aula, se você gostar, você dá início. Eu falei: tá bom. Fui para casa, fiquei pensando naquilo, e no dia que ele me falou, eu retornei na aula e levei com ele assim uma sacola cheia de moeda, que eu vendia picolé e guardava as moedas, então eu tinha lá cheia de moedas. Cheguei para ele e falei: olha, eu vim fazer judô. E ele perguntou: você já tem roupa, você tem alguma coisa, você tem um kimono? Eu falei: não, mas eu queria experimentar. Ele falou: pode fazer sem roupa mesmo. Tá bom. E aí fiz uma aulinha. No final da aula eu falei para ele: olha, eu quero realmente ficar, eu gostei e quero ficar. E botei aquela sacola de moeda lá, e ele ficou doido com ver aquilo ali. Mas foi bom, porque ele falou que realmente eu tinha interesse em fazer o judô, visto que, né, cheguei lá com uma sacola de moeda, e foi uma situação muito legal. E a partir daí eu comecei o judô na Associação Serrana, né? Na época a associação ela não era federada, a gente ainda estava iniciando. O Sensei Yamate tinha começado o judô naquele ano, algumas poucas crianças participavam. E eu fui um dos primeiros alunos, na verdade, ali, né? Então, o meu início foi bem no início também da Associação Serrana. E foi muito bacana, porque de acordo com que a Associação Serrana ela foi se desenvolvendo, eu também pude ter a oportunidade de crescer junto, né?
E começamos aí a treinar, né? Treinar bastante. Os treinos do Sensei Amate naquela época eram bastante rígidos, o Sensei muito bravo. Mas eu gostava disso, né? Meu pai foi militar e eu sempre tive um tratamento militar em casa. Então, para mim, aquilo ali era normal. Tomar uns cascudos, uns beliscões ali, uns gritos. Para mim era normal. Sem contar que eu era muito bagunceiro, né? Eu, assim, fazia muita bagunça realmente. Eu era perturbado. Então, na aula de judô, eu treinava bem, mas também aprontava bastante, né? Fiz muita coisa ali no tatame ali que não posso nem contar para meus alunos, né? Mas foi bem legal. Então, o meu início do judô foi assim, no ano de 1984, quando realmente eu me deparei com essa luta, né? Com esse esporte magnífico, maravilhoso, que mudou minha vida a partir dali. Então, eu comecei a treinar bastante, comecei a me interessar. E no início, tinha uns garotos ali que tinham alguns meses mais na minha frente, que realmente me sacudia no treino, me batia, e eu fui ficando injuriado com aquilo, porque na verdade, moleque de rua, criado ali no bairro, né, e não gostava de sair perdendo para nada, para ninguém, sempre queria estar na frente. Então, quando eu tomava uma queda, eu levantava injuriado e queria partir para cima. E fui me motivando, né, realmente a progredir no treinamento. E isso foi fazendo com que eu tivesse um bom desempenho. O Sensei Amate começou a observar que eu me desempenhava bem nos combates, no treinamento, e começou a sondar algumas crianças que se teriam interesse em participar de competições pela federação. Porque até então eu já tinha participado de um torneio interno, né? A Associação Yamate sempre promovia seus treinos internos, e eu participei de um torneiozinho interno e foi legal, ganhei, fui campeão nesse torneio, e a partir daí, né, no ano seguinte, esse torneio interno foi realmente no final de 84, né, em dezembro de 84, para encerrar aquele período, aquele ano. E no ano que vem, né, no ano de 85, a gente daria início em competições em nível estadual. A gente não era federado ainda, mas o Sensei Amate era muito parceiro do professor Paulo Vanderlei e conseguiu fazer com que a gente competisse pelo SECAG na época, né? Então a gente participava de competições pelo SECAG. Eu competi pelo SECAG até o ano de 88, né? Porque a partir do ano de 89 a Associação Serrana ela se filiou à federação e passou até a autonomia, né? E passamos a competir com o nome de Associação Serrana. Foi muito bacana porque esse período que a gente competia pelo SECAG, eu tive a oportunidade de conhecer muitos amigos ali dentro do SECAG, então eu treinava sempre no SECAG também, né? Tive a oportunidade de, minha primeira vez, viajar como atleta competidor pela seleção estadual do Espírito Santo, num campeonato regional. Eu era, se eu não me engano, ainda na época chamado pré-juvenil, 12, 13, na época, sub-13, sub-15. E foi muito bacana. Eu disputei essa competição em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tomei um pau. Não foi legal, não. Minha primeira competição, eu estava muito nervoso, na competição de nível nacional, muito nervoso. Lutei com os meninos do Rio de Janeiro, Minas, na época, se eu não me engano, Brasília também fazia parte, Goiás. E eu não fui bem nessa competição e aquilo me frustrou bastante. Eu voltei para casa triste, porque eu tinha um desempenho bom no treino, mas treino é uma coisa e competição é outra, e eu não tinha essa visão ainda. E eu era novo, devia ter 12 anos, né? Mas foi muito interessante, porque a partir daquilo ali eu comecei a me vislumbrar mais como competidor. Apesar de que era uma época complicada, né? A gente não tinha muitas competições, a gente não tinha muitas oportunidades de poder participar de competições, viajar. Então, uma ou outra competição que a gente participava fora era realmente assim complicado. Tinha muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, que era o eixo central do judô na época e muito forte. Alguns gaúchos também competiam. Então eu participei de algumas copas, né? Copa Brasília, Copa Natal, Copa Minas, na época tinha Copa Vale do Aço. Então a gente participava de alguma dessas copas. Fui medalhista em várias delas. Também teve várias competições que eu não conquistei medalhas, mas eu acho que o fato de não conquistar medalha não quer dizer que eu saí perdendo. Eu acho que eu saí ganhando bastante porque me fez crescer e em outras competições eu consegui medalhar, né? Então foi muito bacana.
a minha fase de graduação no judô foi assim, um pouco complicada, porque no início, como a gente não era federado, a gente quase não fazia exame de faixa. Então eu fui faixa branca durante 1 ano e meio praticamente, eu fui faixa branca. E aquilo me deixava doido, porque mudava de faixa, não mudava de faixa, o sensei não dava exame, até um dia quando realmente ele fez um exame de faixa pra gente, e aquilo foi memorável, o primeiro exame de faixa, né? E nosso exame foi para faixa azul, porque não tinha, né, faixa cinza na época, então eu já fui promovido direto para faixa azul. E foi muito bacana, aquilo para mim foi muito marcante, a minha primeira mudança de faixa. Quando eu cheguei em casa com a minha faixinha azul, eu dormi com a faixa. Peguei a faixa, botei do lado ali do colchão, dormi com a faixa, cobri a faixa com cobertor ali, tudo ali, foi muito legal. E a partir daquilo ali foi meu início, né, na minha graduação dentro do judô. E me tornei faixa preta. Me tornei faixa preta no ano de 1986. Vários amigos, né, participaram com a gente de vários momentos, também se graduaram nesse período, né, inclusive o nosso vice-presidente, nosso diretor técnico, professor Félix, fez o exame também junto comigo aí, Rogério Pita, vários, Ricardo Straface, o meu parceiro, que é Rafael Câmara, hoje advogado bem sucedido, um grande amigo, ele foi realmente primordial na minha promoção para faixa preta. Nós somos parceiro, o Q e Tori, eu fui o Tori dele, fui o Q para ele, e nós fomos muito bem no exame, particularmente, a gente treinava muito, a gente treinava na Associação Serrana, treinava no Yamaguchi, que é o clube do Rafael, então a gente fez com que fizesse realmente um exame muito bom. O nosso exame, a nossa dupla foi muito bem reconhecida nesse período, e eu achei muito bacana. Então, me tornei faixa preta em 1996 e a partir daí eu dei o meu início basicamente na área de treinador, professor, né? Eu tinha meus horários de treino na Associação Serrana, mas antes do meu treino eu dava monitoria, dava aula. Na verdade eu dava monitoria desde que eu era faixa verde. Lá atrás, ainda no Centro Comunitário de Laranjeiras, a Academia Yamate ainda não era tão bem sucedida, mas a gente tinha bastante aluno, bastante criança, por ser um bairro de periferia, então as crianças aderiam muito ao judô naquela época. Então eu comecei como monitor nesse período, faixa verde, mas me tornei realmente professor quando eu me tornei faixa preta. E comecei a trabalhar realmente diretamente com a Associação Serrana no ano de 1997, né? Porque eu peguei a faixa preta em dezembro de 96 e em 97 eu passei a realmente atuar como professor de algumas turmas ali. Inicialmente o Sensei Amate ainda ali comigo e eu, né, participando com ele, e aos poucos ele foi soltando as aulas na minha mão. E tive a oportunidade a partir daí então de fazer parte da formação de grandes atletas daquele período, onde a Associação Yamate ela começou a ter grande relevância nos torneios estaduais, formar atletas para, né, compor a seleção do estado e conquistar títulos no nível nacional e internacional, né? Dentre eles, vários foram meus, né, amigos de treino, meus alunos, na época da Associação da Associação Yamate, tipo o Nassif, que foi um grande atleta, que é um grande atleta até hoje, se destacou bastante, foi várias vezes campeão brasileiro. Na época a gente viajava junto, então conquistei, se eu não me engano, 4 ou 5 títulos de campeão brasileiro com o Nassif. Tivemos também aí Bruno Altoé, um grande atleta, Eduardo Faria, hoje doutor Eduardo Farias, né? Então muitos atletas ali, Felipe Guimarães. Na época a Associação Amate ela era um berço de produzir atletas ali, então a gente realmente teve condição de fazer grandes atletas. Cícero, que foi campeão brasileiro, Caio Passamani, muito bacana. Então eu tive a oportunidade de vivenciar o crescimento de grandes atletas que hoje são pessoas de bem, são formadas, cada um hoje em dia segue seu caminho, mas eu tenho certeza que todos eles carregam o judô dentro de si. Alguns ainda continuam praticando judô, outros ainda continuam competindo, que é o caso do Nassif, que realmente se tornou um atleta de nível olímpico. E essa foi a nossa início como professor, né? Então fiquei na Associação Serrana, na Associação Yamate até 2007, onde eu realmente pensei em crescer um pouco mais como profissional, ampliar meus horizontes, né? E abrir a minha própria associação. Então bati um papo com o Sensei Amate, conversei com ele,
e ele foi solícito aí, eu expliquei para ele que eu não tinha problema nenhum, né? Mas eu queria realmente ampliar um pouco mais, abrir minhas asas e voar, né? E fundei no ano de 2007 a Associação Serrana de Judô, que é no bairro onde eu realmente comecei o judô, no bairro de Laranjeiras, e comecei a partir daí captar meus alunos, né? E tive a oportunidade também de inaugurar o projeto Mãos à Lutas, onde conquistamos aí vários títulos com esses atletas, né? Um projeto que realmente me rendeu bons frutos, e eu tive a oportunidade de formar alguns atletas aí também que conquistaram alguns títulos, tanto estaduais quanto nacionais, e foi muito legal, né? E a partir daí também comecei a me graduar como faixa preta, me tornei segundo dan, terceiro dan, hoje sou quarto dan e já estou assim, não vejo a hora de me formar a quinto dan, me tornar quinto dan, porque a gente tem um sonho, né? Eu, por exemplo, eu quero me tornar kodansha, quero estar ali compondo o seleto grupo dos kodanshas, quem sabe um dia me tornar um nono, 10º grau, faixa vermelha. É isso o interesse, né? Progredir dentro do judô nesse caminho aí. E aí demos início aí à Associação Serrana, começamos a participar de competições, federamos, tive a oportunidade nesse período aí de ser técnico, né? De atletas, da equipe estadual. Quando eu era da equipe do Sensei Amate também, eu fui técnico várias vezes, viajei muito como atleta e também viajei como técnico, né, de equipes, que foi muito legal, uma experiência muito grande para mim também, absorver esse conhecimento do ambiente técnico, né, ali um pouco mais de rendimento, foi muito legal. E a partir disso, comecei a ser um pouco conhecido no ambiente nacional. Algumas pessoas me conheceram, meu trabalho, a gente via que a gente realmente tinha um potencial bacana de formação, de base nos atletas, e passei a ser bem visto pelos técnicos em nível nacional, né? E deu-se aí um grande salto na minha carreira, porque fui convidado, né, na época, no ano de 2008, pelo professor Robinelson, que naquele momento compunha a equipe da Confederação Brasileira na parte de gestão de eventos, na parte de direção técnica dos eventos, e ele me convidou a fazer parte da equipe, né? No início um pouco sem função ainda, a equipe se formando, e eu não tinha exatamente uma função exata, mas aos poucos eu fui sendo direcionado ali para a área de gestão de estrutura, montagem dos eventos, organização da parte mais estrutural, e realmente eu me destaquei bastante ali, né? Agradeço aí o professor Robinelson realmente pela grande oportunidade que me deu, e hoje eu venho exercendo essa função até hoje aí, dentro da Federação do Espírito Santo. Tive a oportunidade de trabalhar aí em todos os eventos internacionais do ciclo da Federação Internacional, todos, Grand Slams, na época tinha Grand Prix, e vários eventos, vários. Cheguei a ter a oportunidade de trabalhar no Mundial da França, em Paris, em 2011, Mundial de Equipes, na Bahia, 2013, Grand Slam no Brasil, todos os grandes slams que ocorreram no Brasil até hoje, eu tive a oportunidade de estar trabalhando. Então, o judô ele me proporcionou grandes coisas aí, grandes feitos, né? Como profissional, como pessoa. E, por fim, eu tive uma grande oportunidade pelo Comitê Olímpico de estar trabalhando nas Olimpíadas, fazendo essa função, né? Estruturar ali onde os atletas iriam lutar, a gente chama de FOP, né? Field of Play, onde a gente monta a estrutura para que todos os atletas possam realmente brilhar no período olímpico. E para mim foi uma satisfação imensa, uma experiência de vida, algo que eu sempre sonhei como atleta, fazer parte de Jogos Olímpicos. Não tive essa oportunidade, né? A época era complicada, as situações não eram como hoje, mas tive a oportunidade sim, de uma outra forma, estar presente numa Olimpíadas. E para mim foi sim, imensamente satisfatório. Uma grande conquista dentro da minha carreira, dentro do judô. Hoje continuo à frente aí, trabalhando com a gestão atual da Federação Espírito Santense de Judô, professor Márcio, né, o presidente Márcio, doutor,
e que me oportunizou de estar trazendo um pouco do conhecimento que a gente adquiriu nesse longo prazo aí, trabalhando em nível nacional e internacional com os eventos de judô, né? Então, agradeço realmente a todos aí. Fiz grandes amigos dentro do judô, tive a oportunidade de absorver conhecimento de várias pessoas, né? Destacar o Átila, que foi um professor meu também, muito bacana, aprendi bastante com ele aí. Acho que num período de um ano ele me treinou e foi muito legal, tive bastante aprendizado com ele. Então, não só ele, como vários professores, naquela época ali que a gente treinava, a gente praticava judô, a gente ia nas academias treinar, eu frequentei bastante academia, treinei no Judopan, treinava muito no Sekage, Yamaguchi, treinei no Praia Judô, né, treinei em muitos lugares, né? E, pô, tinha época da minha vida que eu só andava de bicicleta, né? Saía lá de Laranjeiras de bicicleta, ia para a Associação Yamate na Mata da Praia, treinava, o treino mais cedo e depois que terminava o treino de Yamate, pegava a bicicleta e ia direto para o secagem ainda, treinava mais um treino e depois ainda voltava para casa em Laranjeiras. No outro dia de manhã eu ia para a escola, estudava de manhã, lá no colégio estadual, longe pra caramba, e acordava cedo para ir, mas eu gostava disso, era uma vida que eu adorava, né? Então, andei muito nesse período aí, circulando as academias, treinando, aprendi com muita gente, fiz muitos amigos, competi com muita gente boa. Tive a oportunidade de aqui no estado, não digo adversário, mas ser oponente ali de vários. Bruninho Silva, um grande atleta. Clemente, lutei com Clemente. Eu era na categoria ligeiro, né? Na minha fase adulta, até 60 quilos. Mas às vezes subia, vou lutar um pouco na categoria de cima. Então eu enfrentava outros atletas da categoria de cima muito bons, né? Então foi muito legal. Eu competi até 60 quilos praticamente toda a minha vida de competidor no sênior. Era magrinho, hoje em dia eu tô um pouquinho mais pesado, mas era um tempo bom. E conquistei vários títulos estaduais, alguns títulos nacionais nas Copas, participei de muitos brasileiros regionais, conquistando algumas medalhas em alguns. Tive a oportunidade de competir internacionalmente, numa Copa Centro-República na Argentina, que na época era uma Copa considerada muito forte. Os atletas da seleção olímpica, que naquele ano participariam das Olimpíadas, participaram dessa competição. Eu fiz a final, inclusive, com um atleta da seleção argentina, que naquele ano disputou a Olimpíada. Perdi por muito pouco, a luta foi muito boa, fiquei vice-campeão e, enfim, foi um aprendizado muito grande. Dentro dessa minha fase competitiva aí, foi uma fase que não foi muito longa, foi uma fase, digamos aí, uns 10 anos competindo, e a partir disso eu resolvi realmente tocar um outro caminho. Muita lesão, foi o que realmente me fez afastar das competições, foram as lesões, tive bastante lesão, até hoje sinto, né? Agora mais de 40 anos, com certeza sinto bem mais as lesões. Quando eu era novo, eu era muito doido, treinava, não cuidava das lesões, queria nem saber. Pra mim, não tinha esse negócio de, vou me tratar, que nada, vamos treinar do jeito que tá, né? Era uma época um pouco empírica, né, na nossa vida. Me formei em educação física e a partir disso aí eu acho que melhorei muito a minha qualidade de treinamento em relação a treinar os atletas. Passei a visualizar um treinamento com um ambiente voltado para a ciência, que antes a gente treinava empiricamente, né? O professor mandava, a gente treinava. Hoje não, o ambiente da ciência me proporcionou aí fazer com que a carreira dos atletas que a gente treina hoje seja mais longa do que a gente teve nos tempos atrás. Então, muito bacana. Tenho muitos amigos dentro do judô, formei muitos que até hoje carrego comigo. Dentre eles, alguns permanecem no judô, outros abandonaram, né? Mas o que importa é a amizade que fica, tudo. Então eu acho que tive a oportunidade aí de estar vivendo dentro do judô e realmente me fez ser o que eu sou hoje. Hoje tudo que eu tenho, as conquistas realmente foram o judô. Claro, agradeço a meus pais, sempre me incentivaram, sempre estiveram comigo, nunca de forma alguma me disseram, você tem que largar esse judô. Eu sempre falei, não, é o que eu quero e sempre fui motivado por isso.
Então agradeço a meus pais, agradeço a meu sensei, hoje meu grande amigo Sensei Amate, agradeço a todos os professores que colaboraram comigo, aqueles que me motivam até hoje, estar continuando aí fazendo o meu trabalho num ambiente não mais competitivo, porque hoje eu também não estou mais à frente como técnico oficial. Claro, estou sempre participando de aulas, mas o meu objetivo hoje é mais a parte de gerenciamento. E as oportunidades que eu tive dentro do judô foram muito grandes. Eu agradeço a todos que colaboraram comigo, meus amigos, meus motivadores, aqueles que em algum momento me deram alguma palavra de motivação, que me fizeram andar para frente, né? Então, fico satisfeito com isso. Desde já quero agradecer a todos que estão participando desse projeto aí, junto com o professor Leonardo Serra, muito bacana, e aqueles que estiverem participando com a gente aí, espero que vocês tenham a oportunidade também de estar contando um pouco da história de vocês no judô, que é muito legal, né? Acho que vale a pena a gente contar um pouco. A gente tem muita história para contar, né? Muita mesmo, tá certo? Então agradeço a todos vocês aí, espero que vocês assistam a live e a gente vai bater esse papo aí, a gente vai detalhar mais, vai contar um pouco mais sobre a nossa vida dentro do judô, tá certo? Muito obrigado a todos, espero que vocês levem o judô para a vida de vocês e que o judô seja um grande caminho a ser seguido aí, tá certo? Muito obrigado, um grande abraço a todos.